Começando mais uma análise da aprovação, um projeto do curso Mini para te aproximar do seu sonho de vivenciar a medicina e hoje especial Enem. Estamos aqui com nossos ídolos, pô. Ao meu lado, o professor Leonardo Gomes. Olá pessoal, prazer estar aqui de novo, a discussão vai ser bacana demais, vamos embora. E estamos na companhia dos nossos queridos amigos, amados, muito amigo, né, Léo? Amigos, vamos chamar de amigos. Alcides e Bruno. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui. Não falou que era uma honra hoje, né? Hoje, não falou, não falou. Parte, suprimiu. A honra ficou no caminho. Ficou no caminho. A honra ficou no caminho. Fala, galera. É uma oportunidade estar com esses amigos. Oportunidade. Vamos com tudo. Rapaziada, hoje o que a gente vai fazer aqui é algo de verdade inovador. Você nunca viu isso. Nunca viu. Nunca viu. E, de coração, aproveita porque é uma oportunidade. Hoje nós vamos detalhar a prova do Enem de natureza de um jeito que você, cara, não tem ideia. Então fica com a gente e preste atenção nesse episódio, nesse especial Enem Ciência e Natureza, beleza? Por favor, Alcides, desonras. Nossa intenção hoje é discutir os parâmetros estatísticos dos quais dependem cada questão do Enem. A gente pode fazer isso olhando um gráfico de uma questão para entender o que afeta o valor de uma questão. Nós temos aqui, e por favor não se apeguem por enquanto a qual é a questão. A gente vai discutir isso depois. Nós temos aqui uma curva em destaque dentre todas as curvas. Quantas curvas tem ali ao todo? 45 entre aspas. 44 porque ano passado Não foi anulada, né? uma questão foi anulada. Então tem 44 curvas ali, virtualmente 45. Todas as curvas de ciência da natureza. Cada curva dessas representa uma questão. O eixo X representa a habilidade, a proficiência, né, do candidato. E o eixo Y, a probabilidade de acerto daquela questão, daquele item. Que é essa questão daqui em particular, de novo, não importa por enquanto qual é a questão. E nós conseguimos ver os três parâmetros aqui nesse gráfico. O primeiro deles primeiro que eu vou explicar, não é o primeiro na fórmula. É o grau de dificuldade. O grau de dificuldade é o ponto do eixo X no qual essa curva cruza essa linha tracejada vermelha. O que seria a linha tracejada vermelha? 60% de probabilidade de acerto. O que é o eixo X? A proficiência necessária para chegar a 60% de acerto. Então, essa questão ela cruza os 60% de acerto aqui na habilidade 800, na proficiência 800. Então, o que a gente entende com isso? O candidato de habilidade 800, de proficiência 800, tem 60% de chances de acertar essa questão. Quer dizer que vai acertar? Não, pelo contrário. Quer dizer que 60% dos candidatos com essa proficiência irão acertar a questão e 40% irão errar. Mas isso indica o grau de dificuldade dela. Se essa questão cruzasse a linha vermelha mais à esquerda, o que isso iria querer dizer? A gente pode pegar outra qualquer. Olha essa aqui, ó, bem inferior. O que isso quer dizer? Que é preciso uma habilidade muito menor nesse caso, não chega a 600, a gente pode até ver o número aqui, 576, 577. É necessária uma habilidade 577 para chegar a 60% de acerto. Ou seja, eu preciso de muito menos habilidade para ter 60% de chance de acertar a questão. É uma questão mais fácil. Perfeito. Voltando para a anterior, eu preciso de 805 de habilidade para ter 60% de chance de acertar essa questão. Eu acho que é legal dizer assim, fixar bem, Alcides, porque não é olhar para aquilo ali e achar que o cara que tem 800 acerta. Ele precisa ter 800 para que tenha 60% de chance de acertos, né? Ou seja, mas essa conversa é uma conversa totalmente estatística. Eu ia dizer 100% estatística, mas eu tinha medo de me contradizer. Porque é a mesma conversa
da gente quando vai sair e vai, eu vou de moto trabalhar, e aí eu vou avaliar e vejo o aplicativo do tempo para ver se eu devo ir de moto ou não. E aí o cara abre o aplicativo do tempo e vê que tem 10% de chance de chover. Aí o cara vai e chove. Aí ele acha que erraram. Porque só tinha 10% de chance de chover. Em Mas 10 tinha dias chance. assim, em um vai chover. Pronto, achou. Pronto. Então, isso é um dos fatores que determina o valor de uma questão, o seu grau de dificuldade. Quanto mais difícil ela é, mais ela vale. Não é o único fator, importante dizer. Não é o principal, também importante dizer, mas é um fator bem relevante e é um fator que afeta, como dá para ver, afeta dramaticamente a probabilidade de acertar a questão. É isso. Então, mesmo que uma questão difícil valha mais, eu devo fazer uma questão mais difícil? Essa é uma discussão muito oportuna. Depende da circunstância. Tá? Se eu olhar para a questão e ela for difícil demais para mim, eu não devo fazer. Eu devo dedicar esse tempo a outra. Mas alguém vai dizer, mas ela vale muito. Mas o que a pessoa precisa entender é que ela só ganha o ponto da questão se ela acertar. Não é por fazer a questão que ganha o ponto. Verdade. Senão você tenta as 45 e ganha o total. Então não adianta ela tentar fazer. Ela precisa ter êxito para conseguir essa pontuação. Mas esse é um dos fatores. E quanto impacto isso gera, né? Para além do estatístico, né? De tempo que ele vai levar fazendo a questão. De estar chovendo no molhado, porque de repente ele não vai ter essa habilidade, não vai alcançar, gastou o tempo e perdeu de repente uma questão que ele alcançaria. O quanto isso em 90 questões impacta no resultado final da prova. Então, estratégia nesse sentido, né? Com a origem total na estatística, e eu nem chamaria de pano de fundo, né? Por mais que seja por trás da ideia, que ninguém necessariamente vai estar analisando isso, os alunos não vão estar analisando isso, o candidato não vai estar analisando isso, mas a estratégia que ele vai ter ao longo do ano de preparação, tendo isso, né, como norteador, como isso faz diferença. Ele se qualifica o ano inteiro para acertar as questões mais difíceis. Mas o que ele está fazendo na prova precisa deixar isso de lado. Só vale aquele momento. Não importa se ele passou o ano inteiro tentando se qualificar para acertar questões mais difíceis, se ele olhar para uma questão e ela parecer difícil demais. Porque por mais que isso faça ela valer mais, esse aspecto não é o único, não é o principal. Mas pensa, ela vale 4 outras questões que ele estaria fazendo com aquele tempo? Não vale. É isso. E outra, quando ele se dedica a fazer, e essa é a percepção para mim mais sensível de todas, ao tentar fazer uma questão, o que eu estou é tentando aumentar a minha probabilidade de acertá-la. Alguma probabilidade basal eu já tenho, que é o que a gente vai discutir no próximo item. Então, vale a pena investir tempo para aumentar a probabilidade de acertá-la? Depende. Depende da minha capacidade. Eu vou investir tempo para aumentar a minha, vamos deixar isso sempre claro, probabilidade de acertar uma questão de ótica. Olha, vale muito pouco a pena para mim. É a minha pior matéria de física, Léo. Não vale, tem que deixar. É o tipo da questão que ela vai para o final com certeza, né? Vai para o final da fila, sobrando tempo de prova, a gente julga dentre os itens que tem para fazer qual eu tenho maior probabilidade de acertar. Sei lá, deixei para o final uma questão de combinatória, uma de eletromagnetismo, uma de eletrólise e uma de... Me ajuda aí, Bruno, pelo amor de Deus. Ameba. Pô, de taxonomia. Que não é o caso, né? Porque vai fazer logo. Mas digo assim, deixou para o final. Cara, mesmo sendo mais difícil de eletrólise, eu sei mais eletrólise do que combinatória. De repente vale tentar jogar mais para cá. Sim. Porque essas questões que valem, de novo, o cara tem que ter habilidade de mais de 800 para ter a probabilidade de 60%. Que é isso, cara? Naquele tempo de prova é muito difícil. É muito difícil. É muito baixa a chance de acerto. Pro tempo de prova que você tem. O candidato olhando para 3 questões ali e dizendo, Alcides, essa daqui, depois que a gente terminar a explicação toda, né? Essa aqui parece ter a maior dificuldade das 3. Essa daqui parece ter a melhor discriminação das 3. E essa aqui parece ter a menor probabilidade de acerto ao acaso. Qual eu devo tentar fazer? A que você consegue. O tema mais familiar, porque, veja, o texto mais... A pergunta não é qual vale mais. A pergunta é,
Eu vou conseguir mais pontos Em qual acertando eu uma que ganho vale mais, né? menos ou errando uma que vale mais? Errando uma que vale mais, eu vou conseguir cerca de 0 ponto. Então não faz diferença ela valer mais. Perfeito. Então, esse fator é um fator muito determinante sobre se eu devo tentar uma questão ou não. E é perceber. Eu estou em algum lugar nessa faixa de proficiência? Sim. Claro, você sabe. Pelo Eu tô em algum simulado lugar. você tem noção. Não, de é. onde Todo você mundo tá. está, né? Todo em mundo algum está em lugar. algum lugar. E você tem noção, Se esse item foi projetado para diferenciar uma proficiência maior do que a minha, não há milagre. A minha probabilidade de acertá-lo é baixa. Baixíssima. Ou é a basal. Uhum. Então não adianta eu me esforçar mais nela ou menos. Não faz diferença. Não é na hora que eu melhoro a minha proficiência, é durante o ano. Sim. Durante o ano eu melhoro a minha proficiência. Na hora é preciso estratégia. E é impressionante como esse é um erro recorrente. Como as pessoas investem tempo tentando acertar questões que elas não têm condições. É. Não tem. Acho que é o que você falou. A escalinha de habilidade aqui é no ano. Na hora. Na hora você vai tentar fazer É o que pôr você em tem prática o que condições. você fez ao longo do ano, em simulado. E aí a gente retorna aquele discurso. Primeiro as fáceis, depois as médias. Mas é lógico, é isso. Primeira proficiência, que você, né, o basal, depois acertar aquelas que... É isso, não tem o que É fazer. isso. Não é de cabeça para baixo. Né? É isso. Eu não vou... Estatisticamente, da maioria das questões que tiverem uma proficiência, uma necessidade de habilidade maior do que a minha, eu não irei acertá-las. Porque é uma questão estatística. Esteja eu onde eu estiver na curva. Parece óbvio, mas você só soma com os acertos, né? Então... Mas é isso. Esse é o meu ponto. De dizer para o cara, você não ganha o ponto fazendo a questão. Você ganha o ponto acertando. Não importa quanto ela valha. Se você não acertar, você leva 0. Então, esse é um dos fatores. Esse fator, se alguém quiser saber a letra, é o fator B. B de bravo, que influencia o valor de uma questão e influencia muito a probabilidade de acerto. Bom, queria perguntar para você se é arbitrária a escolha desse 0,6, desse 60%. Não. Então, por favor. Não, eu sei que você fez uma provocação, mas eu fiquei ofendido com a provocação, pelo amor. Tô ofendido, Léo. Pelo Tô amor. ofendidinho. Pronto, Cara. agora não pode perguntar mais nada. Pronto. Não vai perguntar. Gente, Você não é professor? Porra! gente, a pessoa tem direito a ter qualquer opinião. A gente aqui não vai censurar ninguém de ter opinião. Mas quando você começa a fazer esse estudo que a gente está fazendo aqui para as pessoas, você percebe quanta besteira é dita sobre o Enem. Quanta besteira é dita, quanta coisa a gente ouve sobre isso daqui, em que a gente ouve e pensa, meu Deus, perdeu para o silêncio. Né? Se ficasse em silêncio, teria empatado. Cara, olha o quão técnica são as escolhas. Por que se escolhe 60%? Porque estatisticamente é aí que a curva de Gauss inclina mais na sua descida. Você Modo vai normal. ter isso. Você vai ter ali a subida da curva de Gauss, o ponto em que a tangente vai indo para 0. De repente, Você sei lá. vai, se quiser me corrigir. Não, aí. vamos embora. Concentração, curva de concentração, pô. E o ponto em que ela vai descendo, em que ela chega numa inclinação máxima. E isso acontece com 60%. Pronto. Os caras que fizeram isso não são professores nesse sentido estrito, nem de química, nem de biologia, nem de física, nem de matemática, são estatísticos. Foi a Gemini, foi o GPT. São estatísticos, então é por isso que se usa 60%, porque é aí que a curva acelera, digamos assim, a curva de Gauss. E esse então é um dos fatores, o fator B. Tudo bem? Se quiserem discutir mais o fator B. Mas, Léo, é muito interessante isso, porque direto a gente escuta, senso comum aí, que a probabilidade de acertar uma questão no Enem chutando é de quanto? De 20%, pô. E eu quero saber do Alcides. É isso mesmo? Uma questão cada uma tem uma probabilidade. O dessa questão aqui, a probabilidade é 35,485% de acertar ao acaso. Mas como é que é isso? Tá ali, ó. Olha ali. Como é que você sabe? Aqui. É essa cauda da curva. Essa cauda da curva, ela representa o desempenho estatístico, a probabilidade de acerto dos candidatos com proficiência inferior ao da questão.
A questão é melhor do que eu. Qual a minha probabilidade de acerto ao acaso? O dessa é 35. É isso. E isso diminui o valor de uma questão. É mais fácil acertar, é mais fácil que 20% de acertar. Então. Isso diminui o valor dela. Não diminui para vocês o valor pedagógico? Claro. Sim. Imagina que você faz uma pergunta e a pessoa aleatoriamente acerta. Por que aconteceria isso? Imagina a gente em sala de aula. Eu faço assim, gente, quem vocês acham que é mais ácido? Amina, cetona, aldeído, ácido carboxílico. O fato de eu perguntar faz o cara Sim. chutar ácido carboxílico. Acontece igual com uma questão. Um distrator absurdo, né? Faz o menor sentido. E às vezes o contrário, irmão. A resposta certa... Indicada. Sim. Né? A resposta certa ficou mais visual por alguma razão. Fotografou, né? Fotografou. Isso. Fotografou para onde ia fazer o passe. Isso. O goleiro sentiu que você ia bater daquele lado. É Tem isso que mais chance aconteceu. de acertar. Passou a ter mais isso chance que 20%. aconteceu. Sim. É isso. Deu para ver que o cara ia chutar daquele lado e aí o cara vai e espalma. Que o Samuel Lino ia chutar daquele lado e aí vai lá o goleiro sem vergonha lá dos caras e espalma. Porque o cara é adivinho? Não. O cara é espírita? Não. Mas o cara percebe aquilo ali. Como a gente percebe coisas. Como você está andando de moto e percebe que alguém vai dobrar daquele jeito que você está acostumado. O candidato também percebe, gente. Sim. Ou nós nunca fizemos prova na vida. Uhum. Essa é uma questão que dá para cravar. A resposta correta, né? Ela era diferente das outras. De alguma maneira. Ela apareceu na multidão de alguma maneira. Se destaca mais aos olhos do leigo a resposta do que as demais. Porque, veja, pode ser que outra também, pode ser que algum distrator tenha funcionado. Por isso que eu falei, não necessariamente é porque o distrator não funcionou. Somatório das duas coisas. Né? Mas a resposta certa se destacou. destaca. Sim. Indevidamente. Se destacou não pedagogicamente por estar correta, mas porque era maior do que as outras, menor, esquisita, tinha carga, o desenho era irregular, as linhas de força estavam diferentes, alguma coisa. Vinculada a uma figura, de repente, Isso. né? Às vezes, eu acho que o Bruno tentou dizer que uma ou duas alternativas eram muito absurdas. E aí sobe já a probabilidade de diminui, outras né? 3. Isso. Pode ser. Mas é menos comum. O mais frequente nesse caso é o distrator ter sido pintado de vermelho de alguma maneira. Perfeito. É isso. Penduraram uma melancia sem querer na cabeça do distrator. Da resposta certa, perdão. E aí ela chamou a atenção. Porque isso aqui não deveria ter acontecido. Gente, olha para isso daqui. Não sei se vocês conseguem ver essa curva cinza aqui. Eu mudo para vocês. Tem questão. Olha a questão Se como chutar essa. não acerta de jeito nenhum. Olha a questão como essa, gente. A probabilidade de acertar essa questão chutando é de 7,8%. Uma questão com 5 opções. Por que isso aconteceu? Pelo contrário. Aí dá para cravar. Bons distratores. Aí dá para cravar. Ou um distrator espetacular, só abrindo os dados para mostrar, ou bons distratores. Isso só acontece das duas maneiras. 3 bons distratores. Ou um espetacular. Então você olha para isso daqui, por exemplo, olha como essa foi pior. Você está vendo? Ultrapassa os 20%. Piorou. Olha essa questão aqui, gente. Dá para ver essa curva cinza aqui? Senhora. Dá para ver? Vocês estão vendo que tem uma curva cinza aqui? 45%. Que não necessariamente eu vou achar que questão é essa aqui. Aí lá vai o João procurar que questão é essa, não sei se eu vou achar. Mas essa é uma questão, é o famoso deu tudo errado. 126. 126. Vai ter que jogar aí. Olha essa questão, gente. A probabilidade de acertar essa questão chutando, é 45%. Chutei bem, então. Mas aí veja, valia a pena tentar fazer essa questão se a minha proficiência é inferior a ela? Não. Não valia. Porque a minha probabilidade de acerto chutando é 45%. Se eu fizer, é capaz de eu cair no distrator. Mesmo assim. É isso. E vejam,
Não é tanto por ser uma questão muito fácil. Essa não é uma questão muito fácil. Olha onde ela está cortando. Vocês estão vendo quantas curvas estão à esquerda dela? Ela é uma questão mediana em termos de dificuldade. Vocês conseguem ver aqui, isso que eu estou dizendo? É o parâmetro B. Ela está no meio aqui. Né? Tem metade mais fácil do que ela e metade mais difícil do que ela. Não dá para dizer se é metade cravata, mas vocês me entenderam, sim? Agora, a probabilidade de acerto dela ao acaso é absurda. Absurdamente Comparado alta. com as outras, Ela é a pior nesse sentido. Ela é a pior nesse sentido. Se o João quiser dizer qual é a melhor, tá doido para dizer qual é a melhor. Não, é isso. É interessante. Qual é essa questão? Essa é uma questão de biologia sobre Covid. O candidato... Pode ter caído no senso comum. Isso, o candidato está familiarizado. Quantas vezes ele escutou isso na reportagem o tempo inteiro, ouvindo, e aí cai naquilo que você falou. Colocaram a melancia na certa. Essa mesma questão daqui a 30 Ou, nesse anos... caso, estão falando de melancia há 3 anos. Isso. Aí, você olha... Né? É isso aí. O quanto eu entendo de Covid, de disseminação, pelo meu estudo, muito pouco. Né? Depois Pelo da jornal, pandemia no Brasil, bem mais. 30 anos de Covid, de repente, não teria a mesma Exatamente. incidência. Excelente, excelente discussão essa. E dá para falar do oposto, João. O que seria o oposto? A mais difícil de acertar... Ao acaso, essa Ao daqui. acaso. Você consegue ver ou você não consegue ver? Um momento. É a questão 91. 91. Já vou... Calma. Aí. Olha essa. Qual é essa questão? Olha essa, gente. Eita. Olha essa. Física? Eita. Olha a probabilidade do cara acertar essa questão chutando, gente. Zero. Se o cara tiver uma proficiência muito baixa, é zero. Zero, não vai. Ele vai cair algum distrator. O distrator é muito bom. Muito. Botou uma melancia no distrator. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho. E vejam, de novo, olha que coisa interessante. Essa questão é bem difícil? Não. Não é. Olha aqui. Tá Tá entre as esquerda mais que a outra, fáceis. inclusive. Mais fácil do que a outra. Mas olha como funcionou. A probabilidade de acertar essa questão ao acaso de quem tem proficiência muito baixa é zero. Essa questão mirou na proficiência 500 e alto, 586. 586. Ela mirou no 586. O cara do 400 aqui, 400, esse cara não tem 10% de chance de acertar. Não tem 10%. Agora, olha o que acontece. Olha o cara do 586, tem 60%. É isso que o Enem faz. E vejam que essa é uma questão em que a discriminação não é espetacular. Porque é o terceiro fator do qual eu tenho que falar. Então vamos a ele. Vamos repassar os 2 fatores anteriores? Primeiro fator que nós discutimos, o fator B, dificuldade. É onde ela cruza aqui a linha vermelha projetando no eixo X. A proficiência necessária para chegar a 60% de acerto. Quanto mais difícil, mais ela vale. Segundo fator, que é a cauda aqui, o fator C. É o fator C, esse, a cauda do gráfico. Probabilidade de acerto ao acaso. Qual a probabilidade de candidatos com uma proficiência inferior à proficiência que está sendo avaliada acertarem a questão? Tem questões. Que vimos que não é de 20%, né? Não é. Para algum era. Para algumas questões. Olha, eu vou dizer para outras vocês. não. Incrivelmente, não parece ter nenhuma que está no 20%. Nesse gráfico. 20 não é. Vocês viram uma que era 45%, a do Covid. E agora tem essa, é de física, Léo? Que questão é essa, se quiser fazer referência? É a questão do airbag, da batida de carro que abre o airbag. Deve ter um distrator muito bom aqui, né? Tem que conseguir ler, mas... A idade chega Tá pra difícil. O distrator é a ótica aí, Léo. Distrator é ótimo. Cara, mas é uma boa questão, mas é uma questão que, pô... Dá pra ver aqui que, assim, o cara que não tem o conteúdo da matéria pode marcar, inclusive, qualquer coisa aqui. Pode marcar qualquer coisa. Às vezes é isso. Ela não tem nenhum bom distrator, mas a resposta certa parece pior do que os distratores para quem é ignorante. Diminui a velocidade. A batida de carro diminui a velocidade de centro de massa, cria uma barreira de proteção, consome quantidade de movimento, absorve energia, aciona airbag. Então, assim, são
São respostas que o cara que não sabe nada se confunde mais. Não é uma questão difícil. Não é, não é. Não é uma questão difícil, Não é. dá para ver. O cara que conhece um pouquinho da matéria acerta. Isso. Tem alta probabilidade de acertar. Sim. Eventualmente pode se confundir, Léo. Claro. Lógico, mas tem alta probabilidade. O terceiro fator, que é o fator A, que é o mais importante de todos, é o índice de discriminação. O quanto aumenta a probabilidade de acerto quando você chega na faixa de proficiência que ela está avaliando. O quanto aumenta. É isso. Quanto mais inclinado verticalmente for esta curva, melhor a discriminação dela. E aí a gente pode pegar, João, se você achar aí, exemplos de questões em que a discriminação foi muito ruim. Talvez essa que a gente estava... Qual foi essa que teve 45% de chance de acertar a caso da Covid, João? Da Covid... Foi a 126. 126. A 126, no que diz respeito à discriminação, olha aqui, ela não é uma boa questão, vocês estão vendo? A subida é progressiva. Então, essa questão, por exemplo, é uma questão ruim. Comparativamente, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? A gente está comparando... A discriminação, né? No fator de discriminação. Né? Não só nele, Léo, porque ela também é ruim. Mas nessa discussão de discriminação. Ela é ruim, mas é por isso que eu falei ruim com ênfase. Todo, né? Ela é ruim na probabilidade de acerto ao acaso, que é altíssima. A discriminação dela não é boa, Discrimina pouco. mas tem piores. Olha essa daqui, João. Vê se você acha essa daqui. Tá vendo? Olha isso aqui. Quase pega quase dois quadrantes. É uma discriminação péssima essa. Péssima. 400 a 800, quer dizer. Você vai pegar uma discriminação ali horrível. Então tem questões em que 99. Tem questões em que a discriminação é muito ruim. E aí sim... Ou 113. Já tá aí, né? Tá na 99, deixa eu ver. Não, aí. É ruim essa. Discriminação bem ruim. Olha 113. Eu sei, mas deixa eu olhar um pouquinho a 99. Olha isso. Por favor. Aproveita e faz a propaganda. Olha isso aqui. Aí, nosso Vocês estão vendo o que eu estou dizendo? Vai aumentando muito gradativamente a probabilidade de acertar a questão. Não é esse o objetivo, é o oposto disso. A curva é muito pouco inclinada. E isso faz a questão valer menos. E esse é o fator que mais impacta no valor de uma questão. O índice de discriminação dela. Essa é uma questão ruim. Sob esse aspecto. Quando você olha a probabilidade de acerto ao acaso dela, olha aqui, irmão. É muito boa. Quando você olha a dificuldade dela, é boa. 700 aqui, mais ou menos. Boa. Não é ótima, mas é boa. 693. Mas quando você olha a discriminação dela, é muito fraca. É uma discriminação muito ruim. Qual foi o que você disse, João? 113. Nossa. A 113 é muito boa. Essa é 615, 615. Desculpa, então. Essa que é ruim. Muito ruim. Exatamente. Talvez a pior. E tem como fazer a comparação, inclusive, agora, né? Com a 115. Essa é muito ruim. Outra muito ruim de discriminação. Olha como a probabilidade de acerto ao acaso já começa a aumentar, baixa, ali, né? mas como ela começa a aumentar. Essa questão mirou aqui. Olha como uma questão com discriminação ruim ela fica prejudicada. Para o candidato de proficiência muito inferior ao alvo dela, a probabilidade de acerto ao acaso nenhuma. É baixíssima. Olha como aumenta, mas numa proficiência inferior. O candidato que está aqui, com uma proficiência razoavelmente inferior. Essa questão mirou no 700 alguma coisa, 720, 727. Essa questão mirou no 727. Então, o candidato do 600, ele está razoavelmente abaixo do alvo. E mesmo assim, ele teve 40% de acerto. Aí você vai dizer, 40 tanto, né? Não é muito. Não, mas é quanto maior do que isso. É quanto maior do que a probabilidade do... Sim. E a questão deveria discriminar. Olha, esse item foi projetado para diferenciar o candidato daqui para cima. É daqui para cima. Então essa é uma questão... E tirar muita chance limiar, daqui para baixo. O ideal era que tirasse. Uma das piores em termos de item A, talvez o João ache outra aí, a pior. Que questão é essa, 113? Isso em epidemiologia é falso positivo. 113 é uma questão do ciclo do nitrogênio.
ciclo nitrogênio, metabolismo procarionte. Agora, olha que beleza essa. Olha que belezoca. Olha essa 115. Questão difícil, né? Aí, né? Uma questão, essa questão é muito gabarito. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Essa questão é muito gabarito. Foi feita para esse Muito. cara aí, né? Essa questão, Esse para mais. essa questão tem uma probabilidade de acerto ao acaso baixíssima. Baixíssima quanto? 10%. 10,31. Cujo aluno médio baixo para baixo. E ela se mantém, Todo- ela se mantém assim até os 600 e alguma. O 700 está chegando no 20%. O 700 tá chegando no 0 a 0. 700. Tá chegando no óbvio. Aí veja, do 700 para o 777, que é onde ela cruza. Essa questão aqui, ela é a questão que mirou no 777. É a questão aí, pessoal da SAF do Vasco vai ficar feliz com essa questão aqui, né? Mais um patrocinador. Olha aí. Esse não paga. Esse não vai. Brincadeira, amigo vascaínos. Cara, isso é espetacular, o Cid. Eu sei, cara. Eu sei. E vejam, vamos ser honestos. O que é espetacular é o nosso trabalho aqui comentando isso. Já pode votar. Decisão unânime. A curva é vertical agora, é daqui pra lá. Ó. Só tem essa opção. Excepcional. Probabilidade de acertar o acaso. 100%. O trabalho do Enem é espetacular, gente. É bizarro. Espetacular. É isso que eu estou dizendo. Não é possível a pessoa falar mal do Enem. Veja, gente, quando o problema do Brasil foi o Enem, a gente já chegou lá. Quando o problema do Brasil foi o Enem, a gente virou a Suíça. É mesmo. Vai falar mal do Enem no Brasil? As pessoas estão num bar ouvindo música e dançando no esgoto a céu aberto. Vai falar mal do Enem? Olha o Enem, cara. Qualidade, né? Pô, qualidade, cara. Qualidade. Copiado em Portugal, estudado na Coreia. Qualidade, cara. É. Qualidade. E aí, veja. Olha o índice de discriminação. Olha essa curva. Olha essa curva. De proficiência 700 para proficiência 800 e alguma coisa, a probabilidade de acerto saiu de 10% para 90%. Aí pensa. Agora vamos pensar numa coisa. Eu sou o candidato que tenho proficiência boa. 800. Tenho proficiência boa. 800 e alguma coisa. Mas gastei meu tempo com uma questão que estava acima do mínimo. Porque tem questões acima. Vocês estão vendo aqui? Que tem questões acima? Tem questões acima. Gastou um tempão para 60%. Gastei um tempão nessas duas aqui. Para ter Quais, 60% João? de chance. Qual a de química, João? A de química do... 133. Gastei um tempão na 133. É do biogás? A do biogás? É. Pode ser. Tá, eu sou um candidato aqui. 700 é alguma coisa. 777. Eu sou candidato 777. da SAF do Vasco. 777. Essa questão, ela é uma questão acima do meu nível. Não quer dizer que eu não tenho chance de acertar. Mas é uma questão acima do meu nível. É a questão do biogás, não é? Sim. Muito trabalhosa essa questão. Muito trabalhosa. E veja, ela é muito trabalhosa por análise dimensional, que é a melhor forma de resolvê-la. Se o cara for armar a regra de 3, ele está perdido. São, acho que 6 regras de 3. É isso. Imagina, fazendo conta. Isso. Aí o que eu faço? Invisto um tempão nessa questão. E deixo de fazer... Qual a gente estava? 115. E deixo de fazer a 115. Uma questão que eu provavelmente iria acertar. Eu tenho 60% de chance de acerto. E ela vale muito, muito e muito. Essa questão, ela vale muito. O fator que mais impacta o seu valor, a discriminação, a dela é fantástica. Fantástica. A dificuldade dela é alta, ela está entre as mais difíceis da prova, e a probabilidade de acerto dela é baixíssima. Essa questão vale muito, muito e muito. Ela vale muito nos 3 fatores. E ela vale muito, e veja, e ela é ótima no fator que mais impacta, que é a discriminação. Essa talvez seja a questão que mais tenha valido em naturezas. Teria que analisar.
Mas eu estou especulando. Mas eu arrisco. Se eu fosse chutar, eu diria essa questão que mais valia a natureza, sem olhar as outras. A gente tem que analisar. Olha isso. Aí eu não fiz. Por que eu não fiz? Porque eu tô fazendo a terceira regra de 3 agora, a quarta. Já é amanhã, estou na quinta regra de 3. Para usar um áudio antigo, Léo vai lembrar gol do Barcelona. Já é amanhã, gol do Barcelona. Não, e olhando para a questão, já que você comentou de química e essa é outra de biologia. Para o cara que está nesse nível, óbvio que você está falando de um aluno de uma habilidade mais alta, a gente não está mostrando a questão necessariamente, mas está falando que são 5, 6 regras de 3. São 6 regras de 3? 6 regras de 3. E a questão de biologia é super enxuta. As alternativas são de uma palavra. Então, essa 115 aí? Essa 115. É isso. É o cara que está naquele nível... Sabe, marcou. Ele vai saber, vai marcar, ele não vai levar 1 minuto fazendo a questão. Texto enxuto, imagem... Pei. E vamos ser honestos, e provavelmente o cara que não está naquele nível também não vai levar 1 minuto fazendo a questão. Sim. Só E não vai só errar. embora. Isso aí. O dano ok. é pequeno. O maior dano nesse caso Tá não fazendo talvez não a reagir, outra, né? né? é o cara É não precisa reagir, né, entender à questão. isso. É. Vale a pena ser expulso para evitar um gol do adversário? Em que momento do jogo? Ah, Aos 48 do segundo tempo? Vale. Meu Deus do céu. Você agarra o adversário, dá um mata-leão e deixa ele desacordado no campo. Brincadeira. E aos 2 minutos de jogo? é. Aí você vai jogar 100 minutos com 1 a menos? É isso, cara. Mas é o tipo de análise que tem que Então, ser feito. mas essa questão eu errei. Não, mas quanto tempo ela consumiu? Porque você vai errar alguma questão. Quanto tempo ela consumiu? 1 minuto. Mal não fez. Mal não fez. É. Mal não fez. Agora, essa questão do biogás. Você Ficou gastou. meia hora e acertou. E errou também, e a chance de acertar era baixa. É isso. O problema dessa questão é o tempo que ela vai consumir. Esse é o problema dela. O tempo que ela vai consumir. Talvez até para acertá-la, né? Sim, principalmente. Não, eu digo assim, tipo... Sim, principalmente para Sim, acertar. sim, sim. Porque, veja, se fizer mal feito, a chance de errar é maior. sim. A questão não era fácil. É isso. Excepcional, cara. É isso. Esses são os 3 fatores. Vamos repassar os 3 fatores. Grau de dificuldade. É o ponto em que essa curva cruza os 60%. É o ponto do eixo X. É a proficiência do candidato para ter 60% de chance de acertar a questão. Quanto mais difícil a questão é, mais a questão vale. É o índice B. Probabilidade de acerto ao acaso. É essa parte da curva, é a cauda dela. É a probabilidade de acertar a questão de quem tem proficiência inferior a essa faixa daqui. Inferior à faixa que ela quer discriminar. Quanto menor a probabilidade de acerto ao acaso, mais ela vale. É o fator C. E índice de discriminação, que é a inclinação da curva. É o quanto aumenta a probabilidade de acerto de acordo com o aumento da proficiência na faixa que ela está mirando. Quanto maior a discriminação, mais ela vale, é o fator A. Espetacular. Bom, acho que seria bacana a gente mostrar algumas questões para eles. O que vocês acham? Então, Bruno, essa questão aí, aquela que a gente estava vendo do gráfico, questão 115. Comenta ela aí pra gente, por favor. Então, CT breve, né? Porque eu acho que o gráfico já mostrou pra gente e ela vai, como eu comentei, é uma questão enxuta, né? Para o aluno que está com a habilidade, né? Que foi mirada. Ele vai conseguir fazer uma leitura rápida e vai objetivamente responder. É uma questão que tem um texto inicial, fala sobre formato e movimento das células e fala sobre o uso aí de uma droga que afeta isso. Pela imagem, a gente observa que no grupo controle, onde não foi aplicada a droga, você não tem alteração na célula e onde foi aplicada a droga, você tem a modificação no formato. E aí, o que é o mais interessante é que o gráfico mostra, né? Ele fala qual componente celular foi afetado pela droga utilizada no experimento. Primeiro, tudo que ele coloca ali é componente celular. Então, se a gente for fazer uma análise tipo componente celular, isso não muda a percepção do cara. Todas as alternativas são componentes celulares. E aí, assim, para uma pessoa que não tem profundidade, né, na parte biológica, minimamente o cara que estudou biologia sabe que uma célula tem membrana e sabe dizer dali na imagem o que é a membrana. E claramente a membrana foi afetada. E a membrana plasmática, a letra E, foi o distrator mais marcado, não é o gabarito. E 52%
dos candidatos marcaram a letra E. Então, o Alcides comentou... Eu iria de membrana plasmática, Léo. Não parece? Parece. Pela Tem membrana imagem... plasmática? Parece. Tem, não tem? E aí, assim, não tem nem... a gente está, obviamente, rindo, né, da situação, mas Sim. seria o marcável, né? Ah, com certeza. Muito marcável. Pensa. Certamente. E aí, Mudando a forma da célula. o que você enxerga ali... Estava tudo irregular e agora tá Conforme, circular. o que você enxerga ali é a mudança na membrana plasmática. E aí a gente está falando por nós, mas é 52% do Brasil que fez o Enem. Então, assim, não é o dado. E aí o gabarito foi a opção menos marcada, né, João? João tinha B, D e E. B, D e E foram opções mais marcadas do que o gabarito, que é a letra C. A letra C é o microfilamento. E aí, conceitualmente, o que define forma e movimentação na célula a estrutura é o citoesqueleto, que é formado por microtúbulos e microfilamentos. Para formato de célula, mais microfilamento, e para movimento, que ele fala lá em cima também, é mais microtúbulo. Então, na realidade, assim, o cara precisava saber isso. Microfilamento não é a estrutura celular mais abordada, nas aulas e no histórico de questões que aparecem. Então, assim, era uma questão de nível bem difícil mesmo. Assim, ele realmente dá para ver, usando a parte pedagógica com a parte estatística, né, fazendo análise, que assim, realmente está mirando em alguém que tem uma habilidade elevada. Assim, né? Quando você olha o gráfico, dá para perceber isso. E foi marcado por 11,2% dos pacientes, dos candidatos do Enem. E, cara, isso é muito interessante, porque vendo de fora, é exatamente isso que vocês falaram sobre o gráfico. Quem sabe, o aluno que é bom, ele vai acertar. Ele tá óbvio lá, e rápido, né? Óbvio e rápido. Cara, isso aqui é microfilamento, pô. Como? Sabe, o cara que tá se preparando com a gente, ele sabe, microfilamento, vamos pra próxima, eu vou fazer a questão do biogás. Exatamente isso, cara. Muito bacana ter mostrado o gráfico, o comportamento da curva e ver a questão aqui. Top. Vamos pra próxima? Vamos lá, Alcides. Alcides, questão 94. Vamos dar uma olhadinha nela aí. Essa questão é muito boa. Ela é muito boa. Ela é muito boa pedagogicamente. É isso que a gente está discutindo aqui. Ela é muito boa do ponto de vista químico. Mas aí vejam uma coisa. Olhem para essa questão. E olhem como dois grupos na imagem se destacam em relação aos outros. Percebam. O grupo nitro é o único que ele botou carga. Ele é um distrator. E a sulfonamida, o único grupo em que ele destacou um hidrogênio. E aí vejam que o enunciado diz que a base de Brown-Chalori é uma espécie química capaz de capturar um próton e bota H+ no enunciado. Então, o que vai acontecer numa questão como essa? Essa questão vai ser uma questão difícil, porque o tema é difícil. Difícil porque sulfonamida não é um grupo de acidez óbvia, não é um ácido carboxílico, não é um fenol, não é um ácido sulfônico, não tem nem ácido no nome. E ela tem um distrator muito bom, que é o grupo nitro, que é um distrator do ponto de vista técnico. O grupo nitro aumenta a acidez, alguém vai confundir isso com ser ácido. E é um distrator bom do ponto de vista pedagógico, porque foi marcado com as cargas. Pensa isso, candidato. Pensa, Léo. Você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é acidez. Vai jogar ali. Só tem um com carga. Vai jogar ali. E o cara bota uma carga no enunciado, que é o H+. E assim, pra gente ir construindo o gráfico dela na nossa cabeça aqui, ela é uma questão que vai estar mais à direita, certo? Sim, é uma questão mais difícil. E vai ter uma inclinação boa. Vai ter uma inclinação boa. É uma questão que vai discriminar bem o candidato, porque o candidato precisa saber teorias ácido-base. Sim. Agora, observem uma coisa. O fato dele ter destacado o H na sulfonamida e ter escrito H no enunciado vai aumentar a marcação de sulfonamida ao acaso. Ou seja, essa questão vai ter um fator que vai prejudicá-la. A marcação de sulfonamida ao acaso. E aí a gente pode olhar duas coisas. Quanto vai ser o fator C de percentagem de acerto ao acaso dessa questão? Entendem o que eu estou dizendo? A cauda do gráfico não vai ser 20%. Vai ser mais. Vai ser maior que 30%. Então a gente já desenhou aqui na mente. É um gráfico que larga ali de 30 e tantos %, vai cortar o eixo, o 60% à direita. Lá em 700 e alto, é uma questão de proficiência alta essa. Alta, quase no 800. Essa questão vai ser uma questão difícil da prova.
E vai ter uma discriminação boa, não espetacular, mas uma discriminação boa, uma boa inclinação. Se a gente puder ver o gráfico, seria muito bom. Será que a gente consegue? Que isso? Ah, olha aí. Olha a porcentagem de acerto ao acaso dessa questão. 35,5% de acerto ao acaso. Olhem como ela é difícil. Ela cruza quase no 800, acima do 800. 805 ali. 806. E a discriminação dela é uma discriminação razoável. Não é espetacular e não é ruim. É isso, essa é a questão. Essa questão vai valer bastante. Pela discriminação. Vai valer bem. Eu quero trocar o bastante por bem. Vai valer bem pela discriminação. Vai valer bastante considerando a dificuldade dela. E vai valer menos por causa da probabilidade de acerto ao acaso. É uma questão com 35,5% de chance de acerto ao acaso. O candidato com proficiência muito baixa, ele tem 35% de chance de acerto ao acaso. E se a gente for olhar a marcação, certamente o distrator que vai competir é o grupo nitro. É a letra D, não tenha dúvida. Se a gente for olhar a porcentagem de marcação de cada um. Com 20%. Você vê comparado com os outros que vão dar 11%, 12%. É isso. É isso. Excepcional. E agora vamos para uma de física, Léo? Bora? Qual é? Então vamos lá. Vamos para a questão 132. É a questão mais difícil da prova. Assim, da prova que eu digo é a prova de física, né? Mais difícil. O cara tinha que ter conhecimento de... Mais difícil de natureza, não é? Aí é provável, pode mais ser. difícil de natureza. Ela é mais difícil de física, com certeza. Porque precisava do conteúdo de eletrodinâmica em dia, precisava das equações em dia, precisava saber que a única maneira de um fio sem resistência não ser percorrido por corrente é uma ponte de Wheatstone, e precisava fazer as proporções corretamente. Ela era trabalhosa e exigia um conhecimento, uma técnica grande ali. Ponte de Wheatstone era difícil já na minha época. Mas se o aluno soubesse isso, que o fio sem resistência, a única maneira de não ter corrente é uma ponte de Wheatstone, ele... É a questão mais difícil da prova. Será que Dá pra gente mostrar Vamos o ver o gráfico gráfico, dela, vamos ver a o questão mais difícil da prova. 132, olha ela aí. É a questão mais difícil da prova. Não tem nenhuma curva à direita dela. Ela não tem uma boa discriminação. Não tem. Vocês estão vendo? Ela não tem uma boa discriminação. A probabilidade de acerto ao acaso dela é baixa. Isso, ela não é óbvia nem pro cara muito bom. Não é. O cara muito bom, óbvia não é. O cara vai ter trabalho para fazer. O cara de proficiência 1000, esse é um cara muito improvável, tá? Muito esse é o improvável. melhor do cara do Ele Brasil, tem aqui daquele ano. 90% de acerto. Ele tem 90% É de isso, acerto. nem esse Não cara chega em 100. vai... E olha como em quase todas chega em 100. Essa foi uma das questões mais difíceis pro cara bom. Eu digo isso. o cara muito bom, o cara acima dos outros. Legal Vejam ver que isso elas também. têm... Veja, o Fábio consegue... Fábio, você consegue... Muito obrigado. Você vê que... Aqui, ó. Apenas Foi 3 rápido antes que eu questões. falasse dar o cursor. Só tem 3 questões mais difíceis do que ela pro cara excelente. E veja, pro cara excelente mesmo, porque uma já morreu aqui, tá vendo? Como a curva desaparece aqui. Pro cara quase excelente só tem 2. Só tem 2. E pro cara muito, muito bom, É ela. só Briga tem com- uma, é, só briga tem com- uma é, aqui, né? é, Só tem é. uma. É isso. Então, É isso. assim, e ao acaso, o chute é muito difícil, porque tenderia ao centro ali, o cara olharia pela simetria, a tendência do ser humano de marcar uma simetria razoável na figura. Então, se voltar para a figura lá, acho que o cara marcaria C ou D, sacou? Então, não... Quer ver a questão? A probabilidade de acerto ao acaso dela é muito baixa. É de 8%, Sim, 8,7%. Sim. A única coisa o que torna uma questão mais valiosa. E a dificuldade dela, sem dúvida nenhuma, torna uma questão mais Muito, valiosa. é. O que atrapalha ela é a discriminação dela, que não foi boa. Não foi horrível, mas não foi boa. Ela vai crescendo muito gradativamente ali. Ela parece uma questão tão difícil. É muito difícil, é. Pro cara técnico ela é difícil, então... A questão que tá mais difícil que ela foi mais a Essa questão da daqui, casa né? é a do biogás. Também É isso. trabalhosa pra cacete. Léo, talvez... Quão trabalhosa é essa questão? Trabalhosa. Então, pro cara que domina o negócio, ele mata dentro dos 3 minutos bem. E o cara que domina não mata de biogás. Não mata de biogás. Não Pois mata é, de biogás. ele mata em 3 minutos bem. Mas assim, para ele ter esse insight tem que estar dominando demais o conteúdo.
Léo, Demais. eu não faço a questão do biogás em 3 minutos. Se eu fizer direito. Uma coisa, eu já conheço o caminho da questão e fazer. Claro. Mas não dá. Veja, você não vai fazer a regra de 3. Lógico que não. Vou fazer análise dimensional. Não, tudo bem, mas eu vou armar 6 frações na análise dimensional. Eu tenho que procurar os valores. E eu vou ter que fazer a conta. E eu vou ter que aproximar a conta. E eu tenho que olhar uma aproximação. Então não é assim. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não é porque eu sei a matéria que eu vou olhar para a conta e a conta se faz sozinha. Isso aí. Não. Eu vou ter que fazer ali uma aproximação. Essa quase não tem conta. É isso. Quase não tem conta. Vocês entendem? Para o cara com proficiência máxima, pensa em cada um de nós na nossa matéria. A questão mais difícil é a do biogás. Entendeu? Das de química, qual a do biogás? Se eu não fizer com cuidado, eu posso errar alguma conta. Sim. Cara, excepcional essa discussão. Quero agradecer o tempo de vocês, porque o que a gente gravou aqui vai ajudar muito os alunos, principalmente os alunos que estão num outro patamar aí de proficiência, né? E espero que você tenha aproveitado, cara, de verdade, porque hoje a gente fez um detalhamento de um jeito que eu nunca vi ninguém fazendo. Mostrando os gráficos, mostrando os parâmetros, mostrando, destrinchando, fazendo realmente uma anamnese do Enem, da prova de Ciência da Natureza. Obrigado, Léo, Alcides, Bruno. Deixo aí aberto caso vocês queiram fazer um comentário. É isso aí. Eu só desejo a todos boa prova, tranquilidade e ouçam um pouquinho disso aí, que de repente a questão difícil que se perde muito tempo não vale a pena. Acho que é isso. Eu acho que também é importante, quando você for assistir esse episódio, que você entenda que essa é uma análise que é crua para o estudante em si, sem alguém interpretando, sem fazer a análise que a gente está fazendo aqui, vale de muito pouco. Vazio. Agora, se isso for aplicado às estratégias que você vai levar ao longo do ano, da sua preparação e da execução da sua prova, isso faz tanta diferença quanto o conteúdo que você vai acrescentar. Não, e essa aplicação na sua preparação, ela vai ser tão importante quanto a quantidade de conteúdo que você vai absorver, né, naquele eixo de habilidade. Se você conseguir receber, né, uma preparação que alinhe as duas coisas, cara, eu acho que isso é o suprassumo da preparação para o Enem. Assim, quanto importa a estratégia numa prova como a do ITA? Não fazer, é sobre fazer. isso. É fazer. O professor começa a ler por onde? Por onde você quiser, querido. Não faz diferença. Não, vai ser difícil do mesmo jeito. Agora, quanto impacta, mesmo comparando com a UERJ, Sim. tá? Tem outras coisas relevantes na UERJ sobre uma prova discursiva, mas no Enem o quanto impacta a estratégia de prova. Muito. Assim, o candidato que vai para o Enem sem estratégia, ele é atropelado. E não é tirado da cartola, né? Tá aí todos os pontos que vão alinhavar essa colcha. Não é uma ciência. É uma ciência. Ouçam a ciência. É isso, rapaziada. Esse foi mais um episódio do Anamnese da Aprovação. Espero que você tenha aproveitado. Compartilha com alguém que vai fazer a prova do Enem. Deixa um comentário aí. Segue o Mini no Instagram, @CursoMini. Um abraço e o Mini somos nós.